Pessoal, quer ver um jeito facinho de entender raiz quadrada? É só a gente olhar para a tabuada. Na tabuada, eu destaquei para vocês os números repetidos, a multiplicação dos números repetidos. Como assim? Lá na tabuada do zero, o zero vezes zero. Na tabuada do o 1 vezes 1. Na do 2, o 2 vezes 2. Na do 3, o 3 vezes 3 e assim sucessivamente. O resultado dessas multiplicações de números repetidos são os números que possuem raiz quadrada exata. Então, como assim? Se você olhar os resultados, onde eu fiz um quadradinho laranja, a gente vai ter o 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Parou no 100 porque a gente foi até a tabuada do 10, né? Mas poderia continuar. Esses números que eu destaquei em laranja são os números que possuem raiz quadrada exata. O que seria, então, a raiz quadrada exata? É aquele resultado exato que você vai ter de uma raiz quadrada. Então, como assim? Se eu perguntar para você qual é a raiz quadrada de 4, você vai pensar assim, bom, quem vezes quem que dá 4? Ah, é o 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Mas será que existe a raiz quadrada de 5? O 5 não é um dos números que estão em laranja. Então, o que a gente sabe? Existe a raiz quadrada do 5, só que ela é um valor com vírgula, ela não é um valor exato. Então, a gente vai focar só nesses valores, só nesses números que são raiz quadrada exata, que a gente encontra na tabuada. Então, facinho de ver, quem é que tem raiz quadrada exata, então? É só olhar para a tabuada, vocês vão ver que formam até o desenho de uma escada, né? Então, a gente tem lá, começando lá no zero. Zero tem raiz quadrada exata? Tem. Quem que é a raiz quadrada do zero? É o zero. Por quê? Zero vezes zero é igual a zero. Raiz quadrada de 1 tem? Sim, é 1. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4. Quem é? É o 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Depois, raiz quadrada de 9. Vai ser o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é o 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, para facilitar para vocês, quando passar uma raiz quadrada para vocês calcularem, lembre-se desses valores, desses números que se multiplicam repetidamente. E aí, neles você vai encontrar a raiz quadrada, tá? Lembrando que, por exemplo, se eu perguntar qual é a raiz quadrada de 20, existe? Existe, só que ela não é um valor exato. Ela vai ser 4, alguma coisa, ela vai ser um valor com vírgula. Ela é um número que estaria entre o 4 e o 5, entendeu?